Convido você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. A palavra do Senhor diz assim, versículo 1: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Meus irmãos, nós estamos nos aproximando do Natal. Nesses últimos domingos eu tenho pregado algumas mensagens voltadas exatamente para este tema. E nesta noite eu quero falar com os irmãos a respeito da extraordinária beleza do Natal. Meus irmãos, embora muitos tenham algumas dificuldades em relação ao Natal, embora muitos, até entre os cristãos, acham que nós não devemos comemorar essa data, muitos vão dizer que o Natal ele é uma festa pagã, muitos vão dizer que os símbolos do Natal estão repletos de misticismo, de paganismo, e que os cristãos não deveriam então se envolver com essas coisas. Nós vamos concordar, meus irmãos, com algumas críticas que são feitas, mas nós temos que entender, por outro lado, que este tempo é um tempo de proclamação, é um tempo de anúncio do Evangelho. Nós não somos proibidos de comemorar o Natal. O que nós temos que ter é o entendimento a respeito desta data. Sabemos e temos dito isto, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Esta data foi escolhida, foi separada lá no quarto século. Isso não significa, por outro lado, meus irmãos, que a verdade por trás desta data, desta comemoração, ela fique diminuída. Pelo contrário, o grande fato do Natal é olharmos para o Cristo que nasceu, o Cristo que veio ao mundo, anunciar este que é a luz do mundo. As pessoas precisam conhecer a respeito de Jesus. Eu sei, meus irmãos, que muitos vão lembrar de Cristo apenas no Natal, que muitos vão ir, quem sabe, a uma igreja apenas no mês de dezembro, para assistir a uma cantata, para ouvir um sermão de Natal. Mas, por outro lado, meus irmãos, pensemos que esse tempo é uma grande oportunidade. A porta da graça está aberta e aqueles que chegaram aqui em mais um Natal, apesar de todas as lutas deste ano, apesar desta enfermidade que ceifou quantas vidas no nosso país e no mundo, muitos ainda terão a oportunidade de, neste mês de dezembro, ouvir a respeito do Cristo que nasceu, do Cristo que veio ao mundo para salvar os pecadores. E quem sabe este não é o tempo de conversão, de mudança de vida, de transformação. Quem sabe neste Natal não será o tempo em que muitos corações se renderão a Jesus Cristo. Tempo em que Cristo nascerá em muitos corações. Portanto, cabe a nós como igreja anunciar a Jesus Cristo, sem os misticismos, sem aquilo que não é importante, é dispensável, olhando para aquilo que é importante, aquilo que é essencial, e nós sabemos o que é essencial nesse tempo, meus irmãos. Da nossa parte, nós adoramos ao Senhor, nós rendemos graças ao Senhor, nós louvamos a Deus pelo seu grande amor por nós e nós proclamamos a Jesus Cristo e a extraordinária beleza do Natal. E por que o Natal é tão belo assim? A história do Natal, meus irmãos, vai muito mais além do que um simples presépio com uma criança, um pai, uma mãe, alguns animais, alguns magos.
vai muito além disto. A história do Natal, ela é maravilhosa. E quando nós olhamos para esse texto aqui do Evangelho de João, nós podemos encontrar algo sublime nas palavras de João. E eu quero destacar com os irmãos, nesta noite, 3 verdades a respeito da extraordinária beleza do Natal. Em primeiro lugar, o Natal começa na eternidade. Meus irmãos, João, ele escreve assim no Evangelho: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João está apontando para Cristo e chama Cristo, aquela criança que nasce em Belém, o Senhor Jesus, ele é aquele que estava com Deus no princípio. Ele é aquele por quem todas as coisas foram criadas. Através de Cristo, tudo veio a existir. Ele é o Verbo de Deus, a palavra eterna, o Logos. Porque lá no livro de Gênesis está escrito que tudo veio à existência do nada. Deus, ele disse: haja, e então houve. Pela sua palavra, Deus cria todas as coisas, e essa palavra eterna de Deus é Cristo, é o Verbo. Meus irmãos, que verdade maravilhosa. Hoje nós estamos vivendo no tempo, hoje é 2000, esse tempo que nós estamos vivendo, nós estamos no ano de 2020. 2020 corresponde ao calendário cristão, que divide a história entre antes de Cristo e depois de Cristo. Quando nós olhamos para Cristo e para o Natal, nós não podemos pensar dessa maneira, que o Natal, ele começou ali há 2000 anos atrás. Esse é o entendimento de muitos, que o Natal começa ali em Belém. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que o Natal começou muito antes de Belém. O Natal começou muito tempo antes. Na verdade, o Natal começou fora do tempo. O Natal começou na eternidade. E é por isso que João vai dizer: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nós cremos, meus irmãos, e a palavra nos revela que Deus, ele é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E esse Deus triuno existe desde toda a eternidade. Deus é eterno. E sendo eterno, como Deus eterno que é, ele não pode jamais ter um começo e nem ter um fim. Cristo, ele não teve um começo. Algumas seitas lá do primeiro século e posteriores ao primeiro século traziam este engano, esta heresia, como Ário, por exemplo, e o arianismo, a ideia de Cristo como um ser criado de Deus, alguém que é colocado apenas dentro do tempo e não fora do tempo, alguém que é eterno. Essa é uma grande mentira, essa é uma grande heresia. Nós sabemos, e a palavra de Deus nos revela, que Jesus Cristo, ele é eterno. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, são o Deus eterno. E o Natal, portanto, não começa no tempo, mas começa na eternidade. Por isso que nós falamos em encarnação, ou seja, Deus se encarnando, Deus se fazendo homem. João vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E lá no versículo 14 ele diz: e o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós.
a extraordinária beleza do Natal. Natal começa na eternidade. Meus irmãos, quando nós olhamos para essa verdade do Natal e saber que tudo isso foi planejado por Deus, um Deus amoroso, um Deus gracioso, um Deus que nos amou e nos amou com este amor, o amor eterno. Um Deus que está no controle de todas as coisas, um Deus que está no controle da história. Quando nós olhamos para o Natal, dentro dessa perspectiva, meus irmãos, nós vamos ver que o Natal é a mais bela história, porque é a história do amor de Deus por nós, é a história do eterno entrando no tempo, do rei dos reis, se fazendo servo, daquele que nem o céu dos céus pode conter, se fazendo Emanuel, Deus conosco. O Natal, ele começa na eternidade. Tudo isso que nós presenciamos e vivenciamos no tempo e na história começou antes de que tudo existisse. Deus já tinha no seu coração o plano eterno da redenção, que se concretiza em Jesus Cristo. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E este Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Deus que se faz homem. O Criador que agora entra no mundo criado para fazer parte dele. Aquela criança que nasceu em Belém é o Deus eterno que se fez homem, que entrou no tempo. Quão bela, quão extraordinária é a história do Natal. Mas há uma segunda verdade aqui que eu quero compartilhar com os irmãos sobre a extraordinária beleza do Natal. A primeira, o Natal começa na eternidade. A segunda, o Natal revela o desejo de Deus. Quando nós lemos, meus irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5, Paulo, ele diz assim: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade. Pois isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. A extraordinária beleza do Natal está, meus irmãos, em sabermos que o Natal revela o desejo de Deus. E o que Deus deseja? A nossa salvação. A salvação tua, meu irmão, meu amado, você que me ouve neste momento, Deus deseja salvá-lo. Mateus, ele vai dizer assim, quando anuncia o nascimento de Cristo, o anjo diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Mas por que Jesus haveria de se chamar Emanuel? Porque esse título seria dado a Cristo. Por que Deus conosco? Por que, meus irmãos, tinha que ser dessa forma? Por que tinha que ser desse jeito? Por que Deus tinha que se fazer homem?
Por que Deus tinha que vir a este mundo? Meus irmãos, nós fomos criados por Deus. Lá em Gênesis está escrito que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Este homem que foi criado por Deus e colocado ali no jardim, ele pecou, ele desobedeceu. E Deus havia dito que se ele desobedecesse, se ele comesse do fruto, que Deus havia dito que ele não comesse, ele haveria de morrer. No capítulo 3 de Gênesis está a narrativa do pecado, da entrada do pecado no mundo. E como consequência do pecado, houve o afastamento de Deus, porque Deus é um Deus santo, e Deus não pode estar aonde o pecado está. E agora o homem pecador se separou de Deus, mas Deus já havia providenciado o remédio, a cura para o pecado. E ali mesmo, no livro do Gênesis, já há a promessa do Redentor, o descendente da mulher que viria para esmagar a cabeça da serpente. Quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos saber que a serpente é o diabo, e o diabo haveria de ser destruído. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Todos pecaram. Em Adão todos caíram. Não há ninguém neste mundo que nasça sem pecado, porque todos somos pecadores. E é bom dizer isso, meus irmãos, todos dependemos da graça de Jesus. Ninguém pode chegar diante de Deus a não ser pelo favor de Cristo, pelo sangue derramado ali naquela cruz. Por obras ninguém poderá se apresentar diante de Deus, porque todos são pecadores. Mesmo as crianças que nascem neste mundo, nascem debaixo da natureza de Adão, da natureza pecaminosa, e precisam de um Salvador, e precisam de um Redentor. Mas a Bíblia diz que Deus nos amou. Lá em 1 João capítulo 4, versículo 19, diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós fomos amados por Deus, e este amor não começou no tempo, começou na eternidade, porque o Natal começa na eternidade. Mas o Natal revela para nós este amor de Deus por nós. Ainda no versículo 10 de 1 João capítulo 4, diz assim: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor de Deus faz com que Ele envie o seu Filho para pagar pelas nossas dívidas, para tomar o nosso lugar, para levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas transgressões. Cristo leva sobre Ele, ali na cruz, todos os nossos pecados. E isto, meus irmãos, revela o amor de Deus e o desejo de Deus em salvar, em restaurar, em resgatar esse ser humano que pecou, que caiu, que se distanciou da presença de Deus. Por isso Jesus, Ele é o Emanuel, é o Deus conosco. Se você olhar para o Velho Testamento, ele fala a respeito do Messias que viria, do Redentor que viria. E há uma série de símbolos no Velho Testamento que apontam para Cristo. Um dos símbolos do Velho Testamento é o tabernáculo. Quando o Senhor manda Moisés construir o tabernáculo, lá em Êxodo capítulo 25, versículo 8, está escrito assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E me farão um santuário para que eu possa habitar
no meio deles. Qual que é o desejo de Deus? Estar no meio do seu povo. Habitar no meio do seu povo. Mas como este povo é pecador, ele não pode, porque a sua glória os consumiria. Então nós temos os símbolos, o tabernáculo é um deles, que aponta para a santidade de Deus, para a glória de Deus, mas para o desejo de Deus também de estar no meio do seu povo. Lá em Levítico, capítulo 26, versículo 11, está escrito assim: também porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos abominará. Andarei no meio de vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Se tudo isso é apenas um símbolo, meus irmãos, nós temos diante de nós hoje, não apenas o símbolo, mas a realidade. É por isso que João, no Evangelho, ele escreve assim, que o Verbo se fez carne. O desejo de Deus, ele se realiza, ele se concretiza. Deus, meus irmãos, ele realiza aquilo que ele deseja. Deus é soberano, nada pode impedi-lo. Ele é Senhor. Por isso que o Verbo se fez carne. Por isso que o Deus eterno se fez homem. E agora Ele está habitando conosco. Ele está no meio de nós. O Natal, ele é belo. A extraordinária beleza do Natal, meus irmãos, está em entendermos que por trás de tudo isso, você tem um Deus que ama e um Deus que deseja estar perto dos seus filhos, perto do seu povo. O que nos afasta de Deus são os nossos pecados. O que nos afasta de Deus são as nossas transgressões. Isaías escreve ao povo, no capítulo 59, versículo 1, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O que nos separa de Deus são os nossos pecados, são as nossas imperfeições. Por isso, meus irmãos, nós temos que entender que Deus, ele providenciou o meio para que nós pudéssemos então chegar à sua santa presença. O desejo de Deus se realiza, se concretiza na vinda de Cristo a este mundo, não apenas para nascer em Belém, mas para viver e morrer naquela cruz em nosso lugar, em nosso favor, pagando os nossos pecados, as nossas dívidas, nos aproximando de Deus novamente. O caminho agora, que é Cristo, meus irmãos, é o caminho que nós podemos andar e chegar até o Senhor. Só há um caminho, uma verdade e uma vida. E Jesus disse, este caminho, esta verdade e a vida sou eu. Não existe outra ponte, não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Deus nos proporcionou a salvação. Ainda somos pecadores e imperfeitos, mas o caminho da graça está aberto. E você pode entrar por esse caminho. E você pode ir até a presença de Deus, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. E isto é graça, isto é favor. Este é o amor de Deus revelado por nós, a extraordinária beleza do Natal. O Natal, ele começa na eternidade. O Natal, ele revela o desejo de Deus. E por último, meus irmãos, o Natal aponta para o final de todas as coisas.
Queridos, é importante nós entendermos que a nossa vida aqui, ela é passageira. Assim como Deus é eterno, nós temos que entender que não existe apenas esse tempo presente. Quando você vive apenas no aqui e no agora, e muitos estão vivendo assim, apenas nesse tempo presente. Muitos acham que a vida começa aqui e termina aqui, que não há vida futura, que não há vida além da morte. Agora eu pergunto para você, que existência é essa de alguém que vive dessa maneira, para alguém que pensa assim? O apóstolo Paulo, ele escreveu na carta aos Coríntios, aqueles que pensam assim vão viver a filosofia do comer e beber, porque amanhã vão morrer. Não há expectativa nenhuma. Mas nós sabemos, meus irmãos, que existe a eternidade. Nós sabemos, meus irmãos, que Deus nos criou corpo e alma. E haverá um dia em que este corpo, ele vai passar. Nós vamos morrer. Mas nós temos uma alma que não morre, uma alma que tem um destino depois da morte. E esse destino, ele pode ser Deus e o céu, ou então a condenação e o inferno. Jesus Cristo veio para trazer a vida. Jesus Cristo veio para trazer a salvação. Por isso que João, no capítulo 1, ele vai dizer assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Muitos não receberam Jesus. E até hoje muitos não o recebem. Muitos estão vivendo as suas vidas de qualquer maneira, seguindo a deuses feitos por mãos humanas, ídolos colocados em altares, feitos de pedra, feitos de madeira, que não podem fazer absolutamente nada por eles. Quantos estão presos a estas coisas, rejeitando o Filho de Deus, rejeitando o Senhor Jesus? Mas a palavra diz: a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Existe a porta aberta da salvação a todos aqueles que o receberam. Este é o convite que o Senhor Jesus nos faz. E quando nós aceitamos Jesus no nosso coração e nos tornamos filhos de Deus, nós podemos ter a certeza, meus irmãos, que quando partirmos daqui, nós estaremos com o Senhor. Estaremos desfrutando da vida eterna com Deus. Porque o Natal aponta para essa realidade. O desejo de Deus não foi apenas passar um tempo entre os homens. Jesus, ele nasceu em Belém, o Deus eterno se encarnou. Jesus morreu ali na cruz, mas ele ressuscitou e subiu aos céus e está à direita de Deus Pai, e ele vai voltar para buscar a sua igreja. Enquanto isto, ele nos deu o Consolador, o Espírito Santo que está conosco, que habita em nós, e é a garantia, a certeza da nossa salvação, a certeza da vida eterna. Nós temos o selo do Espírito Santo no nosso coração, e ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, e os filhos de Deus um dia vão morar com o Senhor Jesus nos céus, porque a promessa de Deus não é apenas para este tempo. Por isso ele diz: eu vou preparar-vos lugar. E ele está preparando o nosso lugar. Eu posso dizer que ele já preparou este lugar para mim e para você. O Natal, ele começou na eternidade e ele vai terminar na eternidade. Que história maravilhosa. Por isso, meus irmãos, nós podemos falar sobre a extraordinária beleza do Natal.
Natal não é apenas uma mesa farta de alimentos, não é apenas você reunir a sua família no dia 25 para fazer um churrasco, trocar presentes, abraçar desafetos, perdoar, ajudar o pobre e necessitado. Natal é muito mais do que isto. A verdade do Natal, a beleza do Natal vai muito além disto. E é o que eu quero deixar para você nesta noite e no teu coração. Olhe para esse tempo, olhe para este momento. O Cristo que nasceu em Belém é o Verbo de Deus, é o Deus eterno que se fez carne. O Natal, ele começa na eternidade. O Natal revela o desejo de Deus. E qual é o desejo de Deus? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, seu único Filho, para morrer na cruz ali em nosso lugar, em nosso favor. Ele entregou o seu Filho. O desejo de Deus é a nossa salvação. Nós que pecamos, nós que falhamos, nós que nos afastamos de Deus, mas Ele nos traz de volta a sua presença. Ele coloca o caminho para que nós possamos chegar até Ele. E tudo isso pela sua graça, pelo seu amor. Que verdade maravilhosa, meus irmãos. O Natal revela o desejo de Deus. E por último, o Natal aponta para o fim do povo de Deus, que é estar na presença do Senhor por toda a eternidade. O Cristo que veio a este mundo, que nasceu ali na manjedoura, que morreu na cruz em nosso lugar, que está nos céus, na presença de Deus, Ele vai voltar para nos buscar. Nós vamos morar com o Senhor eternamente nos céus. Esse tempo vai passar. As lágrimas que nós derramamos aqui, um dia vão acabar. O luto vai acabar, a morte vai acabar, o sofrimento vai acabar, o pecado vai acabar. Nós vamos morar na presença de Deus. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, que história maravilhosa. Eu convido você a, neste mês de dezembro, olhar para a extraordinária beleza do Natal e para receber tudo isso no teu coração e na tua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem falado conosco neste tempo, Deus, a respeito do Natal. E que possamos não apenas compreender estas verdades, Deus amado, mas proclamar esta verdade ao mundo. Que possamos, como igreja do Senhor, falar nestes dias, ó Deus, do teu amor, da tua graça em favor da humanidade. Que o Natal possa ser proclamado, Deus, como um tempo de salvação para a vida de muitos que estão perdidos, que não conhecem a Ti, ó Deus, que estão vivendo ainda nas trevas, mas que podem ser alcançados pela maravilhosa luz de Jesus nestes dias. É o que nós te pedimos, Deus. Tem misericórdia dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, ó Deus, de quantas pessoas que estão ao nosso redor e precisam de Ti, e precisam reconhecer o Senhor como o único Senhor e Salvador das suas vidas. E queremos também, Deus, te agradecer, porque o Senhor um dia se revelou a nós, e nós o conhecemos. E já temos, Pai, o Senhor nos nossos corações, e já vivemos essa vida, Deus, plena de alegria, de paz, porque o Senhor está conosco, o Senhor habita em nós. O Senhor é o nosso Deus, nós somos a Tua igreja,
Obrigado, Deus, porque para nós o mais importante neste tempo não são as festas, não são as comemorações. O mais importante, Deus, é ter o Senhor no nosso coração. Este é o verdadeiro sentido do Natal. E nós podemos, Deus, desfrutar deste tempo com alegria, com absoluta, Deus, certeza de que estamos voltados inteiramente para o Senhor, para a Tua adoração, para o Teu louvor. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, Deus, guarda a Tua igreja, protege-nos, Deus, de todo mal, de toda contaminação destes dias, ó Deus, que nada venha nos desviar, Pai, da Tua santa presença, que nós possamos viver todos os nossos dias para honrar e glorificar ao Teu santo nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós e sobre vós permaneçam, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final de mais um culto. Eu quero dizer que estaremos aqui nos próximos domingos e também no dia 24 de dezembro e no dia 31, nós vamos ter uma live de Natal. Queremos fazer uma programação para que você possa, da sua casa, com a sua família, acompanhar. E para essas duas datas, nós estamos pedindo aos irmãos que enviem para nós, pode enviar para o meu WhatsApp, um pequeno vídeo, um vídeo de 20 segundos. Então, que você possa fazer, ou sozinho, ou com a sua família, como você achar melhor, grava um vídeo de 20 segundos e manda para mim, tá bom? Um vídeo de Natal e um de Ano Novo, desejando à igreja, aos irmãos, um Feliz Natal e um feliz Ano Novo. Nós não vamos poder estar juntos na igreja devido a este tempo de pandemia, então nós queremos, neste dia, deixar a nossa mensagem de Natal para os nossos irmãos. Eu queria que você participasse. Então, grave um vídeo pequeno, 20 segundos, tá bom? Uma mensagem rápida e manda no meu WhatsApp. Você precisa fazer isso, seria até hoje, mas vamos estender aí mais uma semana, tá bom? Então, até sexta-feira eu vou receber o teu vídeo. Então, você tem até sexta-feira para fazer isso. Com certeza vai ser muito bom os irmãos participarem, se envolverem, nós podermos ver o rosto aí de todos nessas lives de Natal e de Ano Novo. Qualquer dúvida, é só entrar em contato conosco que a gente passa mais informações. Só lembrando que você grava com o celular deitado, tá bom? Não com ele em pé, mas com ele deitado, para que a gravação possa ficar boa e a gente possa fazer a edição depois. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana na presença do Senhor.